todos os grandes empresários desse país. Sou convidado para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história. E pode ter toda a certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver a autoridade e a confiança desse povo. E agora eu quero ver. Esse, gente, e, senador Ciro Nogueira, senador do Partido Progressista, PP, não é PT, do Piauí, que está metido no escândalo do Banco Master. Saiu agora a notícia que ele estaria recebendo uma mesada de R$ 500 mil do Daniel Vorcaro, o mafioso banqueiro que comandou todo esse esquema. Ao todo, R$ 18 milhões ele teria recebido. Diz aí, neste vídeo, Ciro Nogueira, que se aparecesse qualquer denúncia, aí ele fala assim, qualquer denúncia comprovada, ele fala comprovada mais baixinho, porque ele sabe que ia ter denúncia, ele não é trouxa, ele sabe que está no meio, apareceu, tá aí. Mas ele fala, você vê que quando ele é esperto, né? Ele fala, se aparecer qualquer denúncia, aí ele fala num tom um pouco mais baixo, de uma maneira um pouco mais rápida, comprovada. Ele sabe que ia aparecer, e talvez com esse papo do comprovado ele consiga ganhar um tempinho a mais para ficar ali fingindo que não está descumprindo com a palavra dele. Mas se tiver palavra, já devia correr agora. E não é qualquer denúncia. Isso aí é investigação. Tá lá o nome dele no meio, recebendo mesada do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro que talvez faça uma delação. Já entregou uma proposta de delação que não foi aceita, entregou outra ontem. Talvez nem precise de delação, porque só no celular dele estão encontrando um monte de bomba. Mas tá aí, Ciro Nogueira no olho do furacão. Esse que foi o ministro da Casa Civil, ou seja, a pessoa mais poderosa do governo Jair Bolsonaro. O que mais tinha a chave do cofre era esse. O Bolsonaro escolheu esse daí. ah, Inclusive, mas, os mas maiores Bolsonaro, aliados do bolsonarismo, o dentro do Bolsonaro, Centrão. o Mas e aí, Bolsonaro, Lothar? Vai correr Ciro Nogueira? Ou vai olha, admitir? Ou vai ter prazo? eu não tinha prestado atenção nesse vídeo quando a Alice me mandou, nessa coisa que você observou e que fez tão bem em observar, que é essa falinha dele já meio apagada, né? Quer dizer, ele fala, não, porque se surgir alguma denúncia, não sei o quê, aí mais baixinho, comprovada. Quer dizer, ele deve ter se corrigido na hora, ou pensado na Ele hora que estava sabia, não tem falando, né? como. Não, não, ele sabia. Não, ele Ele sabia sabia que que ia ter história com ele. ele Porra, ele sabe que melhor tá do no que meio do bagulho. ele melhor do que ninguém não. Talvez melhor do que ele, o Vorcaro. Mas enfim, ele e o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, porque ele se dispôs a delatar, se dispôs. Você também fez muito bem ao dizer que, olha, pode ser que essa delação não seja acatada, essa delação. Qual é o interesse do Daniel Vorcaro nessa delação? Ele quer negociar uma pena de prisão para ele menor do que a que se desenha, porque esse cara é protagonista do maior escândalo financeiro da história deste país. Então ele quer uma pena menor, passar menos tempo preso na cadeia, e ele quer pagar o mínimo possível por essa delação. Pagar no sentido seguinte, ele tem uma fortuna que ninguém sabe direito qual é o tamanho dela, mas é uma coisa gigantesca, construída em 10 anos, pô, se tanto, porque isso tudo começou lá, no governo Bolsonaro, começou lá. Mas muito bem, mas ele tem muito desse dinheiro, deve ter uma parte que já está bloqueada, mas ninguém sabe direito onde está esse dinheiro todo. A Polícia Federal aí está tentando investigar. Então ele vai querer negociar. Isso aconteceu muito com a Lava Jato.
o cara dizia: "Olha, tudo bem, eu devolvo parte da minha fortuna, mas a outra parte fica comigo". E aí negociavam e estabeleciam lá um teto da fortuna do criminoso para que fosse devolvido. É isso o que o Vorcaro quer. Se vai conseguir isso ou não, a essa altura eu duvido. Ou ele entrega até quem ele jamais imaginou entregar, ou a delação dele vai ser recusada. Eu acho que a qualquer momento pode sair uma decisão do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal, mandando devolver o Daniel Vorcaro para Papudinha. Papudinha ou Papuda, que ele estava lá? Ele estava na Era- Papuda e o André Tava na Mendonça, Papuda, né? Tava ele na está bem Papuda. irritado. Esse é o papo, né? Que ele está bem Tá, irritado com e as o ministro, informações que o Vorcaro o tem ministro, prestado, por isso que ele não aceitou a primeira delação. Se essa segunda delação não vier muito convincente, é capaz, e já talvez não tenha vindo, porque foi ontem que foi entregue, talvez a qualquer momento, de fato, ele possa sair da cela da Polícia Federal, onde ele se encontra, e com voltar para Papuda, né? Onde ele muito mais estava. espaço e conforto e voltar para Papuda. Claro, ele conseguiu ser transferido para a Polícia Federal porque ele veio com essa conversa de: olha, eu quero delatar, quero fazer uma delação premiada. Aí a Polícia Federal, até com uma certa má vontade, porque ela já tem tanta coisa investigada, tanta coisa descoberta sobre esse escândalo, que ela não precisaria tanto dessa delação. Mas tudo bem, quer delatar? Para a gente não dizer que a gente não quer a sua delação, sem nem saber o que é que você quer delatar, diz aí o que é que você quer delatar. E aí, ontem, a defesa do Ciro Nogueira, ou do Ciro, do Daniel Vorcaro, entregou ao Supremo que ele quer delatar. E aí foi uma decepção, porque o No ministro André primeiro momento, a Mendonça. decepção parece que foi um dos motivos do André Mendonça ter se irritado com a delação do Vorcaro, é que ele não teria apontado nada ali contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esse é um dos motivos. Ele tá lá caguetando um ou outro, mas cadê os tubarões? E um desses Não, não, tubarões não. seria o Alcolumbre, que estaria sendo poupado. Esse é um dos motivos, portanto, da recusa da primeira delação. Nesta segunda delação entregue ontem, será que tem quem? Será que tem Ciro Nogueira? Eu imagino que seja o mínimo que ele está entregando. Não, O não, Ciro Nogueira não. é óbvio. Se tivesse Ciro Nogueira, seria capaz da Polícia Federal, do próprio ministro André Mendonça, dizer: peraí, vamos falar sério aqui. Não tem Ciro Nogueira na sua delação? Se não tivesse Ciro, não dá Você. nem para Não, começar a ler não, a não, não, delação. não dá, não. Se não tiver Ciro aí, eu não leio esse negócio. Pronto. Era o que eu diria. Porque a Polícia Federal sobre o Ciro pensa que só tem isso que foi revelado hoje e que já é da maior gravidade. Tem muito mais. E a Polícia Federal não conseguiu chegar sequer a um terço dos celulares do Daniel Vorcaro que ela mesma apreendeu. Ela só examinou até agora 2 ou 3 celulares de um total de 7 ou 8. Eu não me lembro, porque o número sempre varia. Uns publicam 7, outros 8. Eu tenho Mas enfim, ouvido 7 aqui, mas mas enfim, enfim, é mas muito enfim. celular. É Mas o muito, que eu estou é dizendo não muito é aparelho. só sobre a irritação do André Mendonça com o que foi exposto para ele ontem. Não. Eu acho, posso estar me arriscando a uma previsão, a fazer uma previsão que não se confirme, mas enfim, a gente vive correndo risco de todo jeito. Eu acho que é capaz do André Mendonça chegar e dizer: olha, vem cá, quero mais não, quero mais não. Você volta para Papuda. Nem que seja como uma moeda de negócio de troca, Mas entendeu? aí o Vai para Vorcaro Papuda. também pode recorrer. Tem se o André E mas Mendonça pode quiser recorrer a quem? Ao Supremo? ao pleno do STF, eu tenho ouvido Ah, falar que ele e pode qual, tentar, e inclusive, qual é? tirar o Mendonça da relatoria, o que eu acho que não vai acontecer. Mas há um recurso ainda possível no meio Sim, desse caminho. se ele quiser entrar com recurso contra uma decisão do André Mendonça, ele entra a qualquer momento que ele queira entrar. Muito bem, entra lá. Quero ver esse recurso ser levado adiante. Quer dizer, eu quero ver o plenário do Supremo dar razão para Daniel Vorcaro.
vai dar razão ao ministro André Mendonça. E o ministro André Mendonça, por tudo que fez até agora, me parece que está se conduzindo muito bem. O cara entregar uma delação que sequer o Ciro Nogueira tem, eu nem estou falando do nome do Alcolumbre, que você falou aí e com razão também. Não estou nem falando de nome de ministros do Supremo que estão envolvidos de alguma maneira com o Daniel Vorcaro. Caminho do dinheiro, mas tem que explicar direitinho. Peraí, caminho do dinheiro entre o Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira. Aí você tem aí, ó, veja como se deram os pagamentos. Essa empresa aí, CNLF, vai subindo mais um pouquinho, meu Deus do céu. Vai subindo. Subindo não dá para aumentar também o tamanho dela, que você sobe, aí você aumenta o zoom nela. Ó, ações da empresa. Aí diz, as investigações apontam a venda de ações da empresa Green Investimento para a CNLF, empreendimentos imobiliários que tem Ciro Nogueira como sócio. O Ciro Nogueira comprou uma parte dessa empresa junto com o Vorcaro. Ele se tornou sócio do Vorcaro no valor de foi cobrado do Ciro Nogueira, supostamente foi cobrado, ninguém tem garantia, 1 milhão por essa parte dele nas ações dessa empresa aí, CNLF, que era de Vorcaro, que ainda é de Vorcaro. Só que esse preço está ridiculamente abaixo do preço do mercado, da avaliação feita do verdadeiro preço da empresa do Vorcaro, a qual o seu Ciro Nogueira se associou. Ó, o valor de mercado, que para ele foi de R$1 milhão, o valor de mercado na ocasião do negócio era de 13 milhões, o que indica uma vantagem negocial de 12 milhões. Quer dizer, o seu Vorcaro tinha lá aquela empresa, ou fundou aquela empresa, ou já tinha há algum tempo, aí chega para o Ciro e diz, Ciro, tu não quer virar acionista aqui dessa empresa? O Ciro até entrou como sócio, mas não só o Ciro. Parte da família do Ciro. Parte. O irmão, a ex-mulher, as filhas. Todo mundo entrou aí nessa boca livre. Uma maravilha. Porra, um negócio que vale 13 milhões. O cara está me oferecendo por 1 milhão e vai ver que nem 1 milhão vai comprar, vai ver que nem 1 milhão vai cobrar. Opa, eu topo. Bom, foi isso. Agora sobe mais um pouquinho, Alice. Aí vem mesadas. O senhor Daniel Vorcaro, dono do banco, pagava um senador da República, o seu Ciro Nogueira, mesadas, mensalinho, de 300 mil a 500 mil reais. Vou repetir. Um banqueiro pagava a um senador da República mesadas de 300 mil a 500 mil reais. Mas pagava pelo quê? Só pode ser pela beleza do Ciro Nogueira, que é um homem até bonito, pela influência do Ciro Nogueira, por outros tipos de serviços por debaixo do pano que o senhor Ciro Nogueira prestava ou prestaria ao seu Vorcaro. Ninguém dá 300 mil, 500 mil a um senador, a ninguém, de graça. Em troca de quê? Muito bem, a mesada via empresa. Olha aqui, ó, de acordo com a Polícia Federal, a empresa BRGD do senhor Vorcaro foi usada para pagar uma mensalidade de 300 mil, que depois passou a 500 mil, à companhia CNLF.
empreendimentos mobiliários ligada a Ciro. Quer dizer, ele tinha uma casa que cederam lá para ele, deram de presente, sei lá, qualquer coisa. Ele fundou uma empresa para receber dinheiro do seu Vocário e ele ainda recebia mesada. Agora, tem mais. Outras despesas do Ciro também eram pagas. Por exemplo, Ciro uma vez foi para Nova York, a convite do Vocário. Tudo pago. Tudo pago. Num, ficou hospedado num hotel em Nova York, cuja diária vai de R$ 10.000, o equivalente a R$ 10.000, diária, até até R$ 130.000, uma coisa desse tipo. Deixa eu ver aqui, ó. E ainda tinha mais cartão de crédito, não era só de hospedagem, não, de crédito também. Tudo pago, não. Aí tem telefonemas de assessor do Daniel Vocário para ele, dizendo: vem cá, aquele negócio do cartão de crédito dado aí para o Ciro, é para continuar? É para continuar, sim. Ah, é para pagar também as despesas de gastos dentro do hotel? Não, é para pagar tudo, ó. Um senador da República financiado por um banqueiro. E em troca, o que é que o seu Ciro Nogueira fez? No mínimo, fez uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Ele, em certo momento, quando o Master, não sei se já se chamava Master ou tinha um outro nome, estava querendo crescer mais, o senhor Ciro Nogueira apresenta uma emenda à Constituição. Essa proposta do Ciro não chegou a ser votada em plenário, vamos logo observar isso. Mas ele teve a cara de pau de apresentar uma emenda à Constituição. Isso é fato provado. Isso não é suposição. Não é fruto de uma inconfidência. Não é uma deduragem, não. Ele apresentou uma proposta para ser votada de emenda à Constituição para mudar a regra do fundo FGC. É Fundo Garantidor, não é, Alice? Como é que é? FGC? Fundo Fundo Garantidor Garantidor de de Crédito, Crédito. que era E até de sabe quem? 250 mil. Pois é. E sabe quem? Para que isso? Para beneficiar o Master. Para Ele queria beneficiar o aumentar para 1 Master. milhão, né, o Ciro Nogueira. Ele queria passar o limite. De 250 mil para 1 milhão. Imagina a grana. Se com 250 E, e a- mil ele já atraiu esse número gigantesco de investimento fajuto, que ele não ia ter como retornar depois, que era uma pirâmide no fim das contas. Imagina com 1 milhão. não, e outra coisa. E aí a Polícia Federal tem lá as trocas de mensagem, ou falas do Daniel Vorcaro com não sei quem, dizendo: não, eu mandei para ele a emenda redigida. E ele apresentou lá, e os grandes bancos estão em pavorosa, porque agora bancos pequenos, como o meu, vão poder crescer. Vão poder crescer muito. Aí os grandes bancos estão em desespero. Isso está lá, no celular do Vocaro.